Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Robson Sardes. Eu sou militar, sou professor de matemática também, né? E acabei conhecendo esse negócio, esse produto. Eu desenvolvo essa empresa já há um pouco mais de um ano. Foi quando eu conheci essa oportunidade de negócio. E o que me chamou muita atenção é porque era um produto, né? A gente não conhecia o produto. E nós fomos conhecer um produto que no dia disseram para a gente, né, que ele resolvia um problema chamada desbiose intestinal. Vocês já ouviram falar de desbiose intestinal? Vocês que são convidados aqui. Quem já é executivo, está na empresa, já desenvolve o projeto, né, nosso, sabe do que se trata. Mas eu posso garantir que a maioria das pessoas não entende o que é desbiose intestinal. Eu já dei esse treinamento aqui uma vez, tem um vídeo aqui, mas eu não vou passar o vídeo, tá, gente? Eu vou direto ao assunto, para a gente poder ser rápido aqui. A ideia é ser objetivo aqui no assunto. Inscreva-se em nosso. Sobre desbiose. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender a função dos nossos intestinos, tá? O intestino é a raiz do corpo humano. O que ele faz? Absorve nutrientes, elimina toxinas, produz serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade e do prazer, produz hormônios, controla o sistema imunológico e controla as inflamações. Robson, então significa que o que você vai falar sobre o intestino, não exatamente, tá? Nós temos uma microbiota intestinal que não é o intestino. A microbiota são bactérias que existem no nosso corpo. 80% delas estão no intestino. E existe uma situação chamada desbiose intestinal. E aí a pergunta, né, se você sabe o que é. Eu vou explicar o que é. Essas bactérias do intestino, elas são divididas em duas classes. Em bactérias fermentadoras e bactérias putrefadoras. Nós temos de 1.000 a 1.150 cepas diferentes no nosso intestino. Anote esse dado, porque eu vou falar algumas coisas à frente que vai precisar usar esse dado para você poder confirmar o que eu estou falando, tá bom? Então, a porcentagem de uma para outra no intestino, veja bem, nós temos 80% das bactérias todas do corpo estão no intestino. Dessas bactérias que estão no intestino, 85% devem ser bactérias fermentadoras e 15% devem ser bactérias putrefadoras. A gente normalmente costuma ouvir nas aulas bactérias boas e bactérias ruins, tá? Na realidade, essas bactérias, elas não são ruins, as putrefadoras. Elas são bactérias importantes. Nós precisamos dessas bactérias para nós vivermos. Só que se essa bactéria, as putrefadoras, estiverem mais do que 15%, elas causam danos que são ruins para o nosso corpo. Então, por isso, as pessoas se referem como bactérias ruins. Mas se elas estiverem equilibradas, elas são essenciais para a nossa vida. Então, a gente não pode ter um desequilíbrio. E quando você tem esse desequilíbrio, você tem desbiose intestinal, o que vai acontecer? Uma coisa chamada permeabilidade intestinal. E aí eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso. O nosso intestino, vocês já viram as funções do intestino. O nosso intestino, ele tem paredes, vamos dizer assim, que estão juntas uma com a outra. E aí está onde está escrito junção apertada. O que passa por essa junção apertada, e tem as vilosidades, que estão aqueles dedinhos ali que vocês estão vendo, o que passa aí? Os alimentos que foram fermentados. E quem fermenta esses alimentos? As bactérias fermentadoras, beleza? Então, você come, aqueles nutrientes vão passar pelo intestino, vai sofrer modificações, aliás, vai passar pelo estômago, né? Sofre modificações, e entra no intestino bolo alimentar, que é rico em nutrientes, que é aquilo que a gente comeu. As bactérias fermentadoras vão lá nesses nutrientes e vão se alimentar de vitaminas, de proteínas, de sais minerais, daquilo que a gente precisa para o nosso corpo funcionar. Elas vão fermentar tudo isso e depois de fermentado vai passar por essa junção apertada e vai cair dentro da corrente sanguínea e aí da corrente sanguínea vai ser distribuído para o corpo inteiro. Beleza? É isso que tem que acontecer. O que acontece é que como nós acabamos tendo desbiose, todo mundo praticamente tem desbiose, e eu vou dizer o porquê já já. O que acontece? Quando a gente tem desbiose, as bactérias putrefadoras, que são em maior quantidade, elas vão inflamar o intestino. E aí o que vai acontecer? Essa junção apertada ela vai se afrouxar
vai abrir espaço e vai passar coisas para dentro da corrente sanguínea que não deveriam passar, coisas que não foram fermentadas, proteínas que não foram processadas, vai passar vírus, fungos, bactérias, vai cair na corrente sanguínea. E isso vai causar alguns sintomas, algumas coisas. Pode ser que cause sintoma e pode ser que não. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o problema não é no intestino. O intestino, ele é, vamos dizer assim, a vítima do problema. O problema é que nós temos mais bactérias ruins, bactérias putrefadoras, do que deveria. E aí acontece essa intoxicação, porque vai entrar coisa na tua corrente sanguínea. E o que causa isso? Por que eu falei que todo mundo tem desbiose? Todo mundo tem que ir no supermercado fazer compras. Estou certo? Quando você vai no supermercado fazer compra, você não vai comprar os produtos que estão lá necessários para poder reverter essa situação da desbiose. Pelo contrário, os alimentos nossos que a gente compra no supermercado, eles estão todos modificados. E aí, quando eles estão modificados, você vai ingerir isso. Isso não é alimento para bactéria boa, para bactéria fermentadora. São alimentos para as bactérias putrefadoras. Então, quem vai aumentar a quantidade, tamanho, são as bactérias putrefadoras. Elas começam a dominar aquela região do intestino e vão inflamar. Então, o que causa isso? Ingestão excessiva de açúcar. Praticamente tudo que a gente tem hoje tem açúcar. Excesso em álcool. Deficiência nutricional. Aí você fala para mim, mas Robson, eu não tenho deficiência nutricional, será? Pega teu café da manhã. Lembra agora o que você comeu no café da manhã. O que tinha de nutriente ali no teu café? Vitamina, proteína, sais minerais, o que tinha lá? Provavelmente a grande maioria dos cafés das manhãs, né, do brasileiro não tem nada de nutriente. Tem pão, que é um carboidrato ruim, que tem glúten e tem fermento. E é fermento biológico. Nós temos ali o café que não tem nutriente nenhum, normalmente as pessoas tomam café. E o leite é um leite cheio de conservantes. Então, praticamente, você não toma um café da manhã bom. A gente acaba tendo deficiência nutricional porque nós não ingerimos o que a gente precisa na nossa dieta normal. O estresse, uso indiscriminado de antibióticos, inclusive animais que são criados em cativeiro, eles levam antibiótico na dieta para poder crescer mais rápido. Consumo excessivo de alimentos processados e ultraprocessados, o envelhecimento, uso excessivo de adoçantes artificiais, o excesso de proteína, gordura, carboidrato, baixo teor de fibras e ainda a carência de vitaminas. O leaky gut, que é essa permeabilidade intestinal, quando acontece isso, você vai estar intoxicando o seu organismo. E a gente vê aqui, né, algumas coisas que acontecem quando você tem leaky gut, que todo mundo tem. Você tem problemas no cérebro, por exemplo, causa depressão, ansiedade, déficit de atenção. Por que causa depressão? Lembra da serotonina que o nosso intestino produz? O nosso intestino, anotem isso, produz 90% da serotonina. A serotonina, a produção de serotonina, é a garantia de que você nunca vai usar um antidepressivo. O problema é que quando você tem desbiose, a serotonina ela é produzida em menos quantidade e aí ocasiona esse tipo de problema. Tireoide, problema na pele, problema no cólon, vias aéreas, articulações e nas suprarrenais. São muitas coisas que acontecem. E, pessoal, o que acontece mais, assim, mais sério? A desbiose, ela é responsável por 80% das doenças que existem. Eu vi uma matéria agora há pouco tempo que diz que 1% das doenças são hereditárias. 1%. A maioria das pessoas não tem doenças hereditárias. E a hereditária, a pessoa só vai ficar doente se ela tiver um gatilho que dispara aquele gene da doença. Ela pode ter o gene da doença, mas ela não necessariamente vai ficar doente. Existe um gatilho para disparar aquilo ali. Sendo que desbiose, não. As pessoas antigamente também tinham desbiose. O que acontecia antigamente? A alimentação de antigamente era muito melhor, não era modificada como é hoje. Então as pessoas se alimentavam melhor. E o fato de se alimentar melhor, a pessoa tinha desbiose, porque querendo ou não, também tinha agrotóxico, já era usado algum tempo atrás. As pessoas não ingeriam muita vitamina, tinha estresse, né? Não tinha muitos nutrientes. Por exemplo, quando você come uma banana, você compra banana verde, não é verdade? Então você concorda comigo que os nutrientes da banana já não são iguais do que se você tivesse pegado do pé, já pronto para comer?
já é menos, você já compra verde. Então, sempre existiu carência, sempre existiu a correria do dia a dia. Então, as pessoas tinham desbiose também. Só que as doenças, porque se a desbiose ela não for interrompida, isso leva anos, vira uma doença. Só que as doenças, pessoal, elas davam quando a pessoa estava idosa. 70 anos, 80 anos, né? Chegava às vezes 90, às vezes nem tinha doença, porque leva muito tempo para a doença se manifestar. O problema é que com a alimentação que nós temos hoje, a desbiose que uma pessoa de 80 anos tinha, agora vai estar com 30. Com 30 anos, você já tem uma desbiose de alguém de 80. E se isso não for interrompido, pessoal, vai virar doença como câncer, osteoporose, artrite reumatoide, depressão, alterações gastrointestinais, mais de 150 doenças autoimunes, esofagite, obesidade, esteatose hepática, baixa imunidade e alterações no humor. Muito mais coisas, são muitas doenças. Eu não trouxe todas aqui, eu trouxe algumas. Posso estar dizendo que as pessoas vão ficar doentes mais cedo? Vão. Já está acontecendo. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na sala já conhece alguém que está doente, que ficou doente com 30, com 40, com 50 anos, com doenças que nem existiam e doenças que davam em idosos. Quantas pessoas você conhece já que estão com câncer de alguma coisa com 30, 40, 50 anos? Vocês estão entendendo o que está acontecendo, gente? Nós temos uma bomba relógio na mão. Esse problema é real. E o problema é que as pessoas não sabem que isso existe e não tem como se defender. Volto a dizer, não é um problema do intestino. O intestino é a consequência desse problema. O problema é a microbiota intestinal. O que as pessoas fazem? Vai lá e toma algum produto para o intestino. Aí dá uma arrumada no intestino, mas ele está aberto. Imagina que você tem uma casa que está escancarada, está aberta, e você fica limpando a tua casa. Vai resolver? Se tiver escancarada, resolve naquele momento que você está limpando. Mas a sujeira, as coisas vão entrar na tua casa de qualquer maneira, porque ela está aberta. Então, você não é só limpar a casa, você tem que fechar. E o problema é que a sua casa, vamos dizer assim, né, que é o intestino, está aberto. E aí não adianta você cuidar do intestino sem cuidar da desbiose. Aqui vou mostrar algumas coisas que acontecem no intestino. Mas, lembrando que o problema, o intestino é só a porta de entrada do corpo. Se ele não estiver funcionando bem, você já vai ter problemas. A porta de entrada do teu corpo é o intestino. Então, aqui está o intestino de cólon normal. Aqui está com diverticulite, que é esses buraquinhos aí. Doença de Crohn, que é, olha o aspecto do intestino. Um câncer coloretal, como é que fica o aspecto? Fica sangrando também, né? Algumas matérias na mídia vêm falando sobre isso. Isso não sou eu que estou dizendo. Meu objetivo aqui não é assustar ninguém. Eu quero mostrar para você que existe um problema e que se você não sabe, você fica sabendo agora. E você tem como se defender. Porque se você não vai se defender de um inimigo que você não conhece. Então, a ciência está dizendo o seguinte: os especialistas estão assustados com o crescimento de câncer coloretal em pessoas de até 50 anos. E aí tem a matéria todinha falando sobre isso. Você pode pesquisar na BBC News ou fala com a pessoa que te convidou, ela vai te mandar essa matéria aí se você quiser. A mídia está falando o tempo inteiro disso. Eu lembro, eu não sei se é porque eu não sabia do assunto, mas depois que você fica sabendo do assunto, parece que, sei lá, você começa a enxergar as pessoas que estão comentando sobre o assunto. E aí tem várias coisas na mídia. Ó, perigo embalado, alimentos ultraprocessados podem levar ao risco de 32 problemas de saúde, diz estudo. Alimentos fermentados despontam como aliados do cérebro, vejam quais investir. Olha só, alimentos fermentados. Anotem isso. Estresse mental é gatilho para síndrome do intestino irritável. Aqui tem uma série de doenças, de problemas que acontecem se você não interromper a desbiose. Nós ficamos inflamados. Ultraprocessado está aqui, ó, várias matérias. A mídia o tempo inteiro tem falado sobre isso. Estudos apontam tendência de casos de câncer em adultos, de aumentar o caso de câncer em adultos até 2030. E aí vem, ó, ultraprocessados são 25% da dieta das crianças no país. Daqui a pouquinho você vai estar vendo criança doente, por quê? Porque ela está com a desbiose de um idoso. Antigamente não tinha esse alimento dessa forma. Vocês estão entendendo? Então, assim, não tem como a gente fugir. E aí, pessoal, o que a gente precisa? Nós precisamos de nutrientes. E cada nutriente desse, sendo absorvido,
eles fazem bem para alguma parte do corpo. A vitamina B, né, a B2, ácido fólico é bom para o cérebro, para a memória. Vitamina A, B1, B2, B9, C e D, digestão, desintoxicação, saúde reprodutiva. Cada um nutriente, ele é importante para uma parte do corpo. Se você não absorve esses nutrientes da maneira correta, o que vai acontecer? Essas partes do corpo vão começar a falhar. Entenderam como é que funciona? E assim, quem é responsável? As bactérias fermentadoras. Olha que interessante. Vitamina B12. A falta de vitamina B12 te dá fraqueza, ferida na boca, perda de peso, mas não é uma perda de peso saudável, é uma perda de peso, fica com aspecto de doente. Anemia, formigamento, confusão mental. E olha que interessante, a vitamina B12, ela é sintetizada por bactérias do intestino, para as bactérias fermentadoras. A vitamina B12, na realidade, são as fezes das bactérias fermentadoras. Então, a importância de você ter bactérias fermentadoras em maior quantidade no seu organismo. O que você precisa fazer para você inverter a desbiose intestinal? Você tem que se alimentar com alimentos que as bactérias boas se alimentam, que as bactérias fermentadoras. E são alimentos à base de vitaminas, proteínas, sais minerais, vitaminas diversas. E que alimentos são esses? Você tem que variar de 30 a 50 alimentos orgânicos, veganos, de preferência fermentados. Por que fermentados? Quando o alimento chega no nosso intestino, as bactérias fermentadoras, elas vão fazer o quê? Elas vão fermentar esse alimento para depois ser absorvido. Beleza? Se ele chega sem estar fermentado, ela vai gastar uma quantidade de energia X para poder fermentar aquele alimento. Se ela já está em menor quantidade dentro do intestino, ela não vai conseguir fermentar o alimento da maneira que ela deveria. E se ele não for fermentado, ele vai ser excluído, ele vai ser expelido. Quando você come um alimento fermentado, a bactéria vai terminar de fermentar ele. Ele não está pronto para ser absorvido. Esse alimento, ele está, vamos dizer assim, ele está pré-cozido, ele está quase pronto para ser absorvido. Quando ele chegar no intestino, as bactérias praticamente vão gastar muito menos energia do que gastaria se você não tivesse comido esse alimento fermentado. E aí você vai ter uma absorção melhor. Então, o uso de fermentados é bom por isso. E outra, eles são alimentos fermentados, são alimentos saudáveis, eles vão ser alimentos para as bactérias boas. E essas bactérias vão se multiplicar, vai aumentar a quantidade delas, elas vão voltar a ter a proporção que deveria ter e vai acabar com o leaky gut, que é o quê? Vai desinflamar o intestino, ou seja, vai fechar as portas para as toxinas, o próprio organismo com as toxinas que estão dentro, ele vai eliminar. E quais são as maneiras de eliminar toxinas? Algumas maneiras. Uma delas é a prática de exercício físico, uma caminhada, alguma coisa que você vai fazer e você vai eliminar as toxinas. E aí, pessoal, aqueles probleminhas que a pessoa tem, né? Dor de cabeça que ela não sabe de onde que vem, dor nas pernas, nas juntas, desconforto, o sono é ruim, ela tem refluxo, tem uma série de problemas que acontecem que se ela fechar a porta e desintoxicar o organismo dela, esses problemas vão desaparecendo. Por exemplo, a quantidade maior de bactérias boas vão fazer o quê? Vão controlar a glicemia. Então, as pessoas que são diabéticas, por exemplo, estão fazendo uso do alimento correto para reverter a desbiose, estão conseguindo controlar a glicemia sem remédio. Olha que interessante. E aí eu quero apresentar para vocês um produto. Aquela maneira que eu falei, o normal, sem o produto, tá, gente? O que você precisa fazer? Comer de 30 a 50 alimentos orgânicos, veganos, nutritivos. Essa variedade tem que ter fibra para poder limpar as velocidades ali, poder ter absorção melhor. E esses alimentos, por que eles têm que ser de 30 a 50? Porque nós temos de 1.000 a 1.150 cepas no intestino. Elas comem coisas diferentes. Então, o objetivo é você alimentar todas elas. De 30 a 50 é o ideal, por semana. Existe um produto que foi criado com tecnologia japonesa. E aí, por que japonesa? Porque o japonês ele já se alimenta de fermentados a vida inteira. Já é a cultura japonesa fazer isso.
E foi tirado do Japão por quê? Porque o Japão é o país que tem a maior quantidade de pessoas idosas. E não são idosos que estão de cama, que estão com comorbidades, não. São idosos ativos. Idosos que vão com 100 anos. A população de 100 anos, acima dos 100 anos do Japão, é gigantesca. Inclusive, o Japão tem um problema com isso aí. A quantidade de idosos é muito grande. E aí, o que acontece? Como é que funciona a aposentadoria, né? Quem está trabalhando tem uma grana que é destinada para poder sustentar as pessoas que estão aposentadas, os idosos, ou as pessoas que não têm condições de trabalhar. O que acontece é que a conta não está fechando, porque tem muito idoso e o número de pessoas, né, no Japão, ali a proporção está muito grande, tem 30% de idosos no Japão. É o país que mais tem idosos. Inclusive, eles estão criando um programa para o idoso trabalhar no Japão, porque a conta não está fechando, não está dando, né? As pessoas estão demorando para morrer lá. E elas estão vivendo com saúde por muitos anos. Por quê? Porque o Japão, a resposta está no consumo de fermentados. E os japoneses criaram a base desse produto aqui no Brasil. Porque aqui a alimentação ocidental não é igual à do Japão. Então, para eles terem uma vida melhor, eles criaram um produto um fermentado, e olha que interessante, pessoal. Não é 30 a 50 alimentos por semana. É 80 por dia. Isso não existe. É um alimento que ele é fermentado por 6 meses. 6 meses. Então, quando chega com 6 meses fermentado, o que acontece? Não tem mais o que fermentar. 80 alimentos. Agora, você imagina você comer 80 variedades de alimentos de uma vez só, tudo fermentado, e fermentado de uma forma que a bactéria não vai precisar fermentar mais nada. Então, simplesmente quando isso bater no teu intestino, ela vai simplesmente absorver. E aí, o que vai acontecer? Vai haver uma coisa chamada modulação intestinal. 80 alimentos em um. Frutas, legumes, verduras, algas, grãos, raízes, especiarias. 81. E aí vai haver o quê? Uma modulação intestinal. Vai começar a ter uma troca de bactérias no teu intestino. Você vai começar a ter mais bactérias fermentadoras, porque elas vão se alimentar como nunca se alimentaram antes. E aí você vai ter uma melhora significativa nos sintomas que você sente por conta da desbiose, e vai chegar uma hora que você vai fechar a porta. E aí a ideia é que você mantenha essa porta fechada. De que maneira? Se alimentando da maneira correta. Agora, por que o Zenpo Juice ele é um produto único e é um produto para a modernidade? Porque as pessoas não têm tempo. As pessoas estão sem tempo para fazer a refeição, para fazer qualquer coisa. Para preparar essa alimentação dessa forma, para você reverter esse processo, daria muito trabalho e um gasto muito alto. Imagina você comer de 30 a 50 alimentos orgânicos, veganos, durante a semana. Vale a pena fazer isso? É claro que vale. A vida vale mais do que qualquer coisa. A saúde nem se fala. Se você tiver 10 milhões, 100 milhões na tua conta e você tiver sem saúde nenhuma, esse dinheiro não serve de nada para você. Vai ser para outras pessoas usarem, não você. Então, a nossa saúde, gente, ela é muito importante. E a grande maioria das doenças que estão acontecendo já hoje é por conta disso. Só que isso foi descoberta recente. As pessoas não sabiam disso. E você provavelmente nunca tinha ouvido falar disso. Quando você tem o equilíbrio da sua microbiota, vai melhorar o brilho da pele, aumenta a disposição, controla o apetite, a obesidade, funciona melhor o intestino, melhora o aspecto da urina, controla a glicemia, controla a taxa de colesterol e triglicéridos, fortalece o sistema imunológico, melhora o humor, melhora o sono. Vou passar um vídeo rapidinho aqui do produto, para vocês conhecerem melhor o Zenpo Juice. Nossas raízes se entrelaçam com os segredos da fermentação natural, descobertos há mais de 6.000 anos antes de Cristo pelos mesopotâmicos, pavimentando o caminho para o desenvolvimento de inúmeras civilizações. A arte da fermentação revela seu verdadeiro poder na preservação dos alimentos, mantendo não só sua integridade nutricional, mas aprimorando os diversos sabores para algo verdadeiramente singular. O legado da fermentação não conhece fronteiras,
e se manifesta em todo o seu esplendor na milenar cultura gastronômica japonesa. Com os avanços da microbiologia, os cientistas descobriram a ação de diversos micro-organismos que participam do processo da fermentação e puderam observar os comportamentos dos mais diferentes tipos de leveduras. Desde sua tradição e inovação, a tecnologia moderna do Japão agora possibilita a fusão de diferentes tipos de leveduras, criando produtos fermentados de sabor e qualidade incomparáveis. Em uma era onde a comida rápida e quimicamente alterada domina a mesa do dia a dia, os alimentos fermentados surgem como guardiões inabaláveis da nossa saúde. Sobrecarregados por aditivos químicos, agrotóxicos, estresse e poluição, nosso corpo padece, desequilibrando nosso microcosmo intestinal e dando origem a doenças contemporâneas. Para manter nossa saúde, é imprescindível um compromisso diário com uma dieta rica em vegetais, alimentos integrais e isentos de aditivos químicos. Entretanto, o ritmo frenético da vida moderna muitas vezes nos impede de alcançar essa alimentação ideal. Pautados por rigorosos estudos científicos, concebemos uma harmoniosa fusão dos alimentos vitais ao consumo diário para cada indivíduo. Zenko Juice. Selecionamos criteriosamente cada ingrediente proveniente de pequenos produtores da agricultura natural, sem uso de defensivos agrícolas. Asseguramos que cada matéria-prima é minuciosamente higienizada e submetida a um rigoroso controle de qualidade, garantindo a inexistência de resíduos de agrotóxicos. Uma vez selecionados, os alimentos são preparados de forma individualizada, respeitando suas características únicas. Em seguida, todos os alimentos são misturados e, cuidadosamente, adicionamos nossa singular levedura híbrida. Esta combinação agora adormecerá por vários meses, permitindo que a levedura conclua meticulosamente todas as etapas da fermentação. Após meses, emerge uma mistura rica e vigorosa. Uma vez aprovada pela análise microbiológica de nosso controle de qualidade, a mistura está pronta para a produção em escala. Optamos pela Serra Gaúcha pela sua aclamada condição climática e tecnologia industrial avançada, garantindo a produção do Zenko Juice com qualidade e segurança. Agora está ao alcance das suas mãos e da sua família o privilégio de consumir o Zenko Juice diariamente. Com Zenko Juice, faça do equilíbrio da sua saúde uma experiência única, com uma bebida inovadora e exclusiva. Zenko Juice. Keep your balance. Beleza, pessoal? Então, está aí apresentado o Zenko Juice, um fermentado de 80 alimentos aí. A comprovação disso, né? O Zenko Juice, por que ele foi criado? Alimentos fermentados japoneses, ó, mais saúde intestinal e modulação da imunidade. Matérias aí falando recente, tá? Essa aí foi desse ano. Longevidade, olha só, probióticos e prebióticos desempenham um papel essencial no tratamento natural da desbiose intestinal. Probióticos como sendo encontrado em iogurte e alimentos fermentados. Entenda o seguinte, gente, o probiótico, eles são bactérias vivas. Se você comprar um probiótico bom, vai gastar aí uns R$300 ou próximo disso, e esse probiótico vai ter 10 cepas. O nosso intestino tem de 1.000 a 1.150 cepas. Ele adianta mais ou menos. Porque se você não der um alimento para essas bactérias, vai morrer. Não adianta você colocar bactérias vivas e não alimentar elas. Então, você tem que ter o probiótico é importante, pode usar sim, mas se você não alimentar essas bactérias, de nada adianta. Então, entenda, o Zenko Juice, ele não é um produto para o intestino. Ele é um alimento para a microbiota intestinal. O intestino é um órgão e a microbiota intestinal é considerada um outro órgão.
O que as pessoas confundem é que elas acham que o Zenpojus ele é para o intestino e aí compara com outros produtos para o intestino. Suco de aloe vera, kefir, isso é tudo aí é para o intestino. O nosso produto, o Zenpojus, ele é um alimento para a microbiota intestinal. É como se você estivesse se alimentando, ao invés de 30 a 50 alimentos por semana fermentados, você se alimentasse com 80 alimentos por dia. Alimentos fermentados até o nível máximo. Então, é isso que é o produto. As bactérias controlam seu cérebro. Quando você acha que é você que quer comer aquele doce, aquela comida que não vai fazer bem, não é você que está querendo comer. São as bactérias. Por isso que a pessoa que é obesa, ela tem dificuldade de fazer uma dieta. Por quê? Porque ela está cheia de bactérias putrefadoras e essas bactérias é que determinam o que ela tem que comer. Elas ficam pedindo aquilo ali. Quando você começa a inverter essas bactérias, você mesmo, sem esforço, vai começar a não querer mais essas coisas. Vai diminuir o interesse de doce, vai diminuir a ansiedade, e aí você consegue fazer uma dieta tranquilamente. Alimentos fermentados despontam como aliados do cérebro. Então, não só doenças, tá, pessoal? Doenças graves, nem doenças crônicas, mas também doenças neurológicas. Já é comprovado que a desbiose também tem relação com as doenças neurológicas, inclusive Alzheimer, Parkinson, autismo. As pessoas que são autistas, elas não produzem serotonina direito. Então, tudo isso é relacionado à desbiose. A criança que nasceu de cesárea, ela tem a microbiota mal formada desde o nascimento, porque ela precisava passar pelo canal ali do nascimento, ali da mãe, né? Ter o contato com a microbiota da mãe, que vai ser a microbiota da criança. Se a mãe tem uma microbiota ruim, a criança herda essa microbiota. Agora, se ela tem um nascimento de cesárea, ela não tem nem contato com a microbiota da mãe. E aí, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Deixa eu só aproveitar aqui, ó. Estou com a minha dose de Zenpojus. 30 gramas, tá, pessoal? Não é 30 ml, é 30 gramas, tá? Para você saber se você tem desbiose, antigamente tinha um exame que custava R$ 3.134, tá aí? Chama sequenciamento de microbioma. Durante esse ano que eu venho estudando sobre microbiota, sobre desbiose, sobre tudo isso que eu mostrei para vocês, eu descobri que eles criaram um exame chamado Indicam, que é um teste de desbiose que custa R$ 31,56. Por que esse aqui custa R$ 3.134? Porque praticamente não se pedia esse exame. As pessoas tinham um problema na pele e ninguém pedia um exame de microbiota, dava um remédio para a pele. Você tem lá psoríase, você tem ali alguma coisa na tua pele, o médico que ia atender você, ele vai te passar um remédio para a pele, ele não passa para o intestino. Sendo que, na maioria das vezes, o problema é do intestino, é desbiose intestinal. Você passa o remédio da pele, melhora um pouco, depois volta tudo de novo. Ou seja, você tem que tratar o intestino. Só que, como isso não era descoberto ainda, então não se pedia nem esse exame. E aí agora, o que aconteceu? Apareceu um exame de teste de desbiose de 31,53. O que eu vejo com isso? As pessoas vão começar a ter, vamos dizer assim, contato com esse assunto. Elas vão entender o que é desbiose, porque vai chegar um tempo que tu vai no hospital para fazer um exame de colesterol e a primeira coisa que vão te pedir é um exame de microbiota, um Indicam. Se você for um pouco curioso, como a maioria das pessoas por que ele está impedindo esse exame? Aí tu vai entender que é por conta da desbiose intestinal. Se a pessoa entender o perigo que é a desbiose intestinal, ela vai querer resolver o problema. E ela tem duas maneiras apenas de resolver esse problema. Só tem duas. Ou ela faz essa alimentação que eu falei, de 30 a 50 alimentos orgânicos, alguns fermentados durante a semana, com essa variedade, ou ela vai usar o Zenpojus. Não tem outra maneira. O Zenpojus é simples. Você viu aqui, ó. Eu tomei aqui 80 alimentos fermentados. Acabou, minha dose diária está aqui. Todo dia, um cálicezinho ali, 30 gramas. Você vai melhorar a saúde do teu intestino e todas as outras coisas. Você fecha a porta para as doenças. E aí, olha tanto de coisa que saiu na mídia já. Ó. O que a microbiota intestinal tem a ver com o distúrbio neurológico? Tem matéria sobre isso na Veja. Saúde intestinal está relacionada a doença neurológica. Olha isso.
Bactérias ligadas à dieta gordurosa estimulam o câncer. Ciência descobre como o microbiota intestinal protege o corpo de patógenos. O microbiota intestinal, a resposta imune em pacientes oncológicos. Melhora para quem está com câncer também, para poder fazer um tratamento melhor. Olha essa aqui falando do Alzheimer. Desequilíbrio intestinal leva a sintomas de ansiedade, sugere estudo. A bactéria do intestino afeta as nossas relações sexuais, sociais, sexuais também, tá? Relações sociais, novo estudo responde com um experimento inédito. Inclusive, pessoal, eu falei aqui sexuais porque já teve um estudo saindo agora que a desbiose diminui a libido também, tá? Microbiota afeta a dopamina do seu cérebro? Afeta. Tá aqui, olha quanta matéria tem falando, gente. É muita coisa. Olha isso aqui, ó, como manter o microbioma saudável. Então, esse assunto, ele está saindo o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está, olha quanta matéria. Isso tudo matéria desse ano. E ano passado, é matéria recente. Olha o tanto de matéria. Covid-19, olha essa aqui, que está aqui no meio da tela. Está associada ao aumento de bactérias resistentes na microbiota intestinal. Gente, esse produto, o Zenco Juice, é um produto revolucionário. E as pessoas se acostumam tanto com a situação da doença. E olha o que eu vou falar para vocês agora, gente. Existe uma bomba relógio armada, no Ocidente, principalmente. Eu arrisco dizer que no mundo, quase no mundo todo. No Japão, as pessoas já se alimentam de fermentado, nem precisa do Zenco Juice. Mas se conhecer o Zenco Juice, vão querer, porque também ajuda muito. Ele já tem essa cultura do fermentado. Só que a dieta ocidental, a gente está com uma bomba relógio armada. Vai começar a aparecer casos de doenças em pessoas jovens. Algumas vão se tratar. Hoje, por exemplo, a pessoa com câncer não é mais uma sentença de morte, não é. Tem tratamento para isso. Muita gente morre por conta disso, né? O câncer hoje é a doença que mais mata, junto com a diabetes, né? Diabetes e o câncer são as que mais matam hoje no Brasil. E a perspectiva é que até 2030 dobre a quantidade de diabéticos no Brasil. Por que isso vai acontecer? Por tudo isso que eu falei para vocês. Alimentação modificada. Uma vez perguntaram para mim assim, Robson, será que eu vou gostar do Zenco Juice? Eu acho maravilhoso. Quem usa o produto aqui sabe disso. É bom. E eu virei para a pessoa e falei assim, isso não importa. O gosto do produto não importa. Quem está preocupado se a pessoa gosta ou não é a indústria alimentícia. Que eles não têm isso formalizado. Eu vou falar aqui algo grosseiro, aqui, grosseiramente, mas eu posso dizer assim, eles têm uma parceria, a indústria alimentícia e a farmacêutica, né? A alimentícia, ela deixa a pessoa doente, a indústria farmacêutica mantém a pessoa viva. Ela não vai curar a pessoa, vai manter ela viva, né? Porque a pessoa fica dependendo do remédio a vida inteira. E farmácia virou um excelente negócio. Vocês concordam comigo? Pega agora aí, vai perto da casa de vocês. Aqui onde eu moro, tem pelo menos umas 8 farmácias próximas. Farmácia virou um ótimo negócio. Um ótimo negócio. Porque as pessoas estão cada vez mais doentes e estão se acostumando com isso. A gente não pode se acostumar com isso. Eu coloquei aqui algumas mensagens, né, uns quadrinhos, só para vocês verem uma coisa. Existe aquela linguagem que a gente não percebe, mas que está na sociedade hoje. Observe como é que eles veem o idoso, gente. Eles veem o idoso cansado, com bengala. O Tom e o Jerry aqui fizeram, não sei quantos anos, 73, eu não lembro agora qual foi a idade do Tom e o Jerry. E aí fizeram uma figura do Tom e o Jerry doente, né? O Tom ali com soro na veia, relacionando a melhor idade com doenças. Porque é normal. O que é normal? É você ver uma pessoa envelhecer doente. As pessoas estão normalizando isso. Olha aqui a idosa na cadeira de rodas, fazendo tratamento, andando com um andador. Tudo bem, vão ter muitos idosos que vão estar nessa condição. Mas por que eles não tratam o idoso assim? Eu falei aqui do Japão, olha isso aqui, ó. O país com a população mais idosa do mundo continua batendo recorde. No Japão, 1 em cada 10 pessoas tem 80 anos ou mais. 10% da população é acima dos 80 anos.
E o índice de habitantes com 65 anos ou mais é de 29,1. Praticamente um terço da população do Japão é idosa. É o índice mais alto do mundo. Mas esses números são apenas a ponta do iceberg. Os indícios de uma profunda crise nacional. E é verdade. Por quê? Porque as pessoas se aposentam lá de 65, mas, assim, vivem muitos e muitos anos ativos, fazendo exercício, indo ao mercado. Pessoas com 100 anos indo ao mercado. Olha isso aqui. O Japão bate recorde, já tem 92 mil pessoas com mais de 100 anos. Tu tem noção que é um país que tem 92 mil pessoas com mais de 100 anos? 88,5 são mulheres, e a mais velha tem 116. Por que são as mulheres? Porque o homem, ele não se preocupa, apesar do Japão, o japonês se preocupar bastante também, né, no mundo todo, mas o homem não se preocupa tanto com a saúde quanto a mulher. A mulher é mais responsável em relação a isso. Não é à toa, se você olhar aqui a quantidade de pessoas na sala, a maioria são mulheres. Por que não o idoso ser assim? Essa aqui perdeu mais de 28 quilos aos 73 anos. 73 anos resolveu perder peso, perdeu peso, foi para uma academia, começou a se alimentar melhor. Aí, ó, 73 anos. Essa aqui aos 70 era instrutora de fitness. Só que ela, inclusive, agora está com mais de 80 anos, né? Ela está com 83, 84, eu não lembro agora. E ela começou aos 56. Ela tinha uma vida sedentária e virou vovó fitness. 80 anos. Gente, isso são escolhas. Escolhas. A gente tem que ter primeiro a informação. E depois que você tem a informação, você escolhe o que você faz com ela. O que eu passei para você aqui é que existe um problema. O problema é sério, vai matar muita gente, vai deixar muita gente doente, vai tirar a qualidade de vida de muitas pessoas. E a solução para isso existe. Só que não é divulgado ainda. Mas vai ser. E existe um produto que ele resolve esse problema de uma maneira espetacular. Revolucionária, essa é a palavra. A minha esposa foi uma médica essa semana, ela está fazendo preventivo, semana retrasada, aliás. A médica, quando ouviu a senhora falou do produto, o que era o produto, ela falou assim, gente, isso é revolucionário. A médica percebeu. Daqui para frente, vocês estão com essa informação, repassem essa informação. Não guardem isso para vocês. Não guardem essa informação para vocês. Fale com as pessoas. Robson, você falou do exemplo disso, como é que eu faço para adquirir? Fala com a pessoa que te convidou, que ela vai te orientar da melhor maneira possível para você adquirir esse produto. Quem produz esse produto é uma empresa chamada The One Life. Tá? E aí você fala com a pessoa que te convidou, ela vai te orientar para você adquirir os EcoJuice. Fala com as pessoas, não guarda essa informação. Tem gente que, você falando, mostrando isso para ela, isso pode ser o que vai fazer ela viver mais anos. Ela tem mais saúde, mais qualidade de vida. Esse produto ele não é um remédio. Apesar de ele ter resultados, né, rápido, assim, pessoas que melhoram um monte de coisa, ele não é um remédio, ele é comida. Ele é para ser alimentação a vida inteira. Ah, você tem que usar o Zenco a vida inteira? Não. Mas se você não usar o Zenco Juice, como é que você vai manter a sua microbiota saudável? Você compra lá os alimentos, 30, 50 alimentos por semana, como eu falei, né? Não precisa se alimentar. E pode ser assim também, não precisa ser só com o Zenco Juice. O Zenco Juice é mais fácil. Se você pegar hoje, por exemplo, existem lojas, você comprar ele na loja com o cliente final do Zenco Juice, você vai pagar na garrafa R$ 389. Isso aí dá R$ 12 e alguns centavos por dose, que são 30 doses mensais, né? Dá um mês isso aí. Se você comprar ele, você se cadastrar na The One Life e comprar direto da empresa, você vai pagar R$ 230. Ou seja, um desconto bem grande, né? Bem interessante. Né? De 389 para 230, você vai pagar R$ 7 e pouquinho aí por dose. Gente, R$ 7,01 é uma Coca-Cola e um salgado. Nem isso mais, não dá mais. É mais. Coca-Cola salgada é mais caro. A gente compra besteiras, coisas que não fazem bem para a saúde, praticamente quase todo dia. E está fazendo mal. Que tal você trocar por algo
que vai sair barato, 7 e pouquinho por dia. Você dá uma alimentação para a tua microbiota, modular o intestino e ter a saúde de volta, a qualidade de vida de volta. Muito mais do que esse produto pode fazer para você. Muito mais do que só trazer a qualidade de vida de volta, é fechar a porta para as doenças. Você vai, isso aqui é um milagre? Não. Isso aqui não vai gerar imortalidade. Você pode ter uma doença? Pode. A gente não sabe, né? Só que assim, você está fechando as portas. E se você tiver uma doença, o tratamento vai ser muito melhor do que se você não tivesse o intestino equilibrado. Então, pessoal, desejo a vocês, primeiro, dar os parabéns a todos vocês por participarem dessa apresentação, né, para terem esse momento de conhecimento. Não guardem isso para vocês, compartilhem isso com as pessoas. E pode ter certeza que vocês vão estar fazendo um bem para vocês, para a tua família e para a família dessas pessoas. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Parabéns mais uma vez pela participação de todos. Um grande abraço para vocês, sucesso e desejo muita saúde, muitos anos de vida e que vocês tenham uma velhice maravilhosa. Uma velhice como a maioria das pessoas, infelizmente, não vão ter. Vocês têm informações hoje que podem te dar uma velhice plena, com saúde, com, sabe, você poder ir na rua, você poder fazer as coisas, você está lúcido, você poder tomar as decisões e você viver muitos e muitos anos, né, sem as comorbidades que a maioria das pessoas vão ter.